Boa tarde, pessoal do Filoportal. Hoje nós daremos continuidade aos estudos da obra do Rousseau, né, dessa vez com o contrato social. Antes de mais nada, eu queria pedir perdão, porque eu fiquei de colocar o vídeo na quarta-feira, só que eu tive alguns contratempos essa semana e não consegui, já estava com a aula pronta, mas não consegui colocar no site, no canal. Só que agora já resolvi os problemas e agora estou gravando essa aula para vocês. Antes de mais nada, a gente vai contextualizar um pouco a obra, né? Na aula passada nós vimos a obra do Emílio, o da educação, né? Que o Rousseau trata dos princípios sobre o que seria uma educação para a liberdade, né? E para a formação da cidadania, uma sociedade injusta, né? E desigual. E nessa aula agora nós veremos essa obra aqui, que é o Contrato Social, né? De 1762. É uma obra muito importante na filosofia política, na teoria política também, de um modo geral, estudado em muitas áreas, né? Não só na filosofia, mas também no direito, economia e etc. Né? E, assim, é uma obra bem interessante, né? Principalmente toda a forma como o Rousseau constrói, né? Todo um imaginário político, né? Um modo de entender uma organização política na sociedade que possa fazer frente a certas desigualdades e injustiças, né? Que ele percebia, né, na sua época. Lembrando que a época do Rousseau é a época da monarquia, né? É a época em que havia ali muita concentração de terras, né, de poder na mão de pouquíssimos, né? Não que tenha mudado muito, mas a época dele ainda era bem pior, e antes da Revolução Francesa, né? E ele publicou o livro, e em seguida foi perseguido, né? Por, basicamente todo mundo, né? Ele se tornou um inimigo público. Então todo mundo meio que caiu em cima dele, ele teve que fugir para vários países na Europa por conta dessas ideias, dessa obra, né, nessa época em que ele viveu. Então, de certo modo, ali ele incomodou bastante, né? E aí a gente vai primeiro tentar entender alguns conceitos que ele utiliza na obra e que são muito importantes para a gente tentar entender o que ele quer dizer. Bom, como a gente viu na aula passada, né, o Rousseau é um filósofo contratualista, eram filósofos que consideravam a sociedade humana e o Estado originados por um acordo ou um contrato, né? E, além dele, haviam outros contratualistas, né, como Hobbes e Locke, cada um com uma ideia bem diferente sobre o que seria a melhor forma de organização social. Eu não vou entrar, né, muito neles, né, mas vamos ter em mente que o Hobbes ele acreditava no Estado com menos liberdade, né, que é justamente o contrário do que o Rousseau pregava, né, e o Locke parte de uma ideia de direito de propriedade natural, né, assim, como se o direito de propriedade estivesse acima de qualquer coisa. E o Rousseau ele é um crítico dessa questão da posse, né, até não tanto do direito, o direito de propriedade o Rousseau reconhece desde que haja o uso produtivo da terra em prol de uma comunidade, né, assim que haja também uma associação, uma forma de governo comunitário. É por isso que ele fala de direito e não de posse da terra. Mas o Locke não. Mas assim, voltando mais para o pensamento do Rousseau, a gente percebe que ele tem um contrato, uma forma de estabelecer um contrato social bem específico, né, que tem a ver com essa ideia de uma vontade geral, que a gente vai ver um pouco mais na frente. É que tem os contratualistas, eles, o que a gente poderia entender por contratualismo, né? Eles entendiam que era preciso organizar politicamente a sociedade segundo certos princípios. Aí uma definição interessante de contratualismo é essa aqui. É a doutrina que abarca as teorias políticas que situam a origem da sociedade e a fundamentação do poder político em um pacto social, também chamado contrato. Tal pacto representa um acordo entre os indivíduos de uma mesma localidade geográfica e que farão parte do mesmo corpo político.
Isso aqui seria uma definição boa sobre o que é o contratualismo. E o que é o contrato social? De um modo geral, né? Que todos esses filósofos contratualistas, eles elaboram uma teoria sobre o contrato social. Seria o quê? Um instrumento que estabelece direitos e deveres, fundamenta os direitos dos homens a viver sobre o regime de leis, através das quais é determinado a cada um o que é seu, e é assegurado contra a usurpação por parte de todos os outros. Na verdade, isso aqui tem mais a ver com Rousseau mesmo. O contrato constitui um meio de socialização sob o domínio de um princípio do direito normativo, que expressa a vontade consensual ou o consentimento racional de todos os participantes. Aqui seria mais voltado para a ideia do Rousseau. Né? Esse contrato social do Rousseau, que é baseado no tema da liberdade e da virtude. A ideia principal desse livro é assim, uma vez que um homem sai do estado de natureza e passa a viver em sociedade, a liberdade se torna inseparável da virtude. A sociedade ou se corrompe ou é virtuosa. A virtude é a capacidade humana para uma vida ética. E os homens não podem ser virtuosos no estado de natureza, porque a virtude é uma característica dos homens que são conscientes da moralidade. Eu acho que vocês lembram na aula passada que nós tratamos disso, né? A grande questão para Rousseau é como conciliar o estado de natureza com o estado civil. E aí a ideia que ele traz é que é necessário que a gente tenha uma vida social, que é o que nos faz homens, né? Mas que essa entrada na vida social ela seja virtuosa, que ela seja estabelecida através de um contrato em que todos possam se beneficiar e ser livres, né? Então, essa ideia também que ele traz tem a ver com a moralidade. Os homens virtuosos no estado de natureza, não podem ser virtuosos no estado de natureza. A virtude é uma característica dos homens que são conscientes da moralidade, né? Então, apenas na sociabilidade, numa vida social em que os homens exercitem sua virtude, é que seria possível que o homem encontrasse a plena liberdade. Porque no estado de natureza, o homem ainda é muito limitado pelas necessidades, né? E pela própria sobrevivência. Então, não acaba sendo cesseado essa potencialidade que ele tem de conviver com outros homens e desenvolver mais a sua liberdade, né? Então, nesse contrato, né, entrando nessa sociedade, através do contrato social, o homem teria todos os elementos que poderiam torná-lo mais livre, mas desde que ele também não corrompesse, né? Segundo Rousseau, essa questão da natureza, né? Dessa origem boa do homem, né? Ela não poderia ser corrompida. Então, sempre vai haver aquela tensão entre sujeito e sociedade, né? Que a gente colocou antes. Então, é preciso pensar uma sociedade que respeite esses valores, digamos assim. E aqui, como eu falei antes, eu coloquei alguns conceitos para que vocês se familiarizem com a linguagem do livro. No livro, o Rousseau vai estar sempre falando dessas questões aqui, né? Do bom selvagem, estado da natureza. Aí eu vou ler cada um e vocês já vão assimilando, porque quando vocês forem fazer a leitura da obra mesmo, já vão ter em mente tudo isso. O bom selvagem é uma ideia, né? Uma imagem que o Rousseau constrói para a gente pensar o homem antes da influência da civilização. O homem, quando nasce, é original, mas o processo civilizatório destrói essa originalidade natural. Acho que todo mundo já ouviu essa frase, né? Que todos nós nascemos originais, mas morremos cópias. Mais ou menos por aí que seria essa crítica do Rousseau, né? Porque a originalidade do homem, ela tem a ver com esse lado ingênuo, né? Quer dizer, ele fala, né? Precisa imaginar como é que seria o homem sem toda essa influência de uma sociedade corrompida, né? De uma sociedade injusta. Ele é natural, a gente pode analisar pelas culturas ditas primitivas, né? Que na verdade não são, mas a gente pode ver como a forma como eles se organizam que eles conseguem ali
sobreviver, viver até bem assim, né? Ter uma sabedoria de vida e tudo. Né? Então aqui no outro conceito seria o estado de natureza, uma fase pré-social da existência humana, onde os homens eram motivados por poucas necessidades, se limitavam ao presente e em uma condição de ingenuidade e por isso eram felizes. Essa é uma hipótese, mesmo que nunca tenha existido exatamente assim, é preciso imaginar esse estado inocente original do homem. Bom, a mesma coisa, que é essa ideia de natureza em Rousseau, né? Então, esse estado de natureza, né, que seria uma fase pré-social, talvez ele tivesse mais, se referindo mais aos homens pré-históricos, assim, né? Ele fala uma fase da história humana, né? Lá no passado, muito milhares de anos atrás, essa existência era simples, né? E ingênua, e os homens tinham mais contato com a natureza, então ele fala isso assim em contraposição às convenções. Ele fala, ó, essas convenções sociais todas, né, regras, elas são construídas, elas não vêm primeiro. O que vem primeiro, na verdade, é esse estado de natureza. Né? Em algum momento na história da humanidade, isso deve ter existido. E aí, com base nessa ideia, né, seria uma espécie de imaginação mesmo, né? A gente precisa imaginar isso, né? Como é que seria essa forma primitiva, essa forma do ser humano mais vivendo mais por instintos, assim, e que se pensava em questões básicas de sobrevivência, né? Ele fala, olha, a gente precisa sempre estar pensando nisso para poder conciliar essa fase, também essa ideia do estado da natureza, né, do bom selvagem, com a civilização, poder fazer uma crítica também à civilização. Outros conceitos que aparecem muito no livro são a liberdade, né? A liberdade é o tema central do Rousseau. Tudo que você queira discutir e estudar sobre o Rousseau tem a ver com liberdade. Vai estar sempre um ponto central em todos os livros dele. Então, a liberdade consiste menos em fazer sua vontade do que não ser submetido à vontade de outro. Ela consiste ainda em não submeter a vontade de outro à nossa. A liberdade sem a justiça é uma verdadeira contradição. Não há liberdade sem leis, nem onde alguém esteja acima das leis. Até mesmo no estado de natureza, o homem só é livre de acordo com a lei natural que comanda a todos. Um povo livre obedece, mas não serve, né? Isso aqui essas ideias que ele está colocando aqui, né, que estão aqui nesse conceito, são ideias que ele vai desenvolver melhor no livro do Contrato Social. A vontade geral é uma ideia que aparece muito no livro, é o bem comum, o interesse geral dos associados ao contrato. A valorização do interesse público ao invés do privado. A vontade geral está em cada homem e, ao mesmo tempo, na sociedade como um todo. Então, assim, essa questão dos associados, né? Porque a forma como ele está tentando pensar uma organização social que valorize a liberdade do homem, né? Valorize esse lado mais ingênuo, mais puro do homem, né? E que possa estabelecer uma certa harmonia, né, entre esse lado natural e o lado da vida em sociedade. Então, ele disse aqui, né, que então, esses associados ao contrato, eles pensariam de outro modo. Eles pensariam primeiro numa vontade geral, que seria o bem comum, antes de pensar até em si mesmos. Ou até pensando em si mesmos, porque ao respeitar esse contrato, né, e ao respeitar uma vontade maior do que eles mesmos, estariam se respeitando também por fazerem parte desse contrato. Então é como se fosse uma lei que é feita para os próprios cidadãos, né, para as pessoas nesse contrato e ao mesmo tempo para todos, né? Assim, uma lei que você ao mesmo tempo é súdito e é legislador. Mais ou menos uma ideia como essa. Ele fala de soberania, que é o exercício do poder. Para Rousseau, a soberania se origina no povo e no povo deve permanecer. Mas no contrato social, o povo deve transferir seu exercício de poder a uma administração que trabalha para o interesse coletivo, né? Ele coloca lá no livro isso.
A democracia consiste em ser governado e livre ao mesmo tempo. E essa é uma ideia bem interessante e bem original do pensamento de Rousseau. Não é simplesmente a liberdade, né? Não é simplesmente você sair e fazer o que você quiser. Não é bem isso que ele trata. O pensamento dele é bem mais complexo, assim. Ela consiste em um povo fazer leis que sejam legítimas para esse povo e que eles mesmos possam segui-las, em prol de sua própria liberdade e felicidade. Então, a democracia também é que, né, o governo do povo, né? Ele consiste nessa instância do legislativo, que faz as leis, e o corpo executivo administrativo, que executa as leis. As duas partes sempre servindo à vontade geral. Não a elas mesmas, mas à vontade geral, que é o bem comum. As leis, né, como eu falei antes, elas são regras feitas por um povo em sua condição de soberano e oferecidas pelo mesmo povo em sua condição de súdito. Isso é bem interessante, porque como o poder, né, para Rousseau está no povo, né, é o próprio povo que se organiza para manter uma organização, uma forma social, né, que valorize todos esses princípios, né, da liberdade, da igualdade. Então, é o próprio povo que deve validar uma lei para eles mesmos. Então, ao mesmo tempo que o povo obedece à lei, não é, também é o mesmo povo que cria as leis. Só que aí o Rousseau ele diz também no livro, né, que o povo, o homem, né, na verdade, é ignorante, né? Assim, o homem muitas vezes comete injustiças. Então, devido a essa tendência também para a ignorância, não se pode confiar apenas nos homens para elaborar essas leis. Seria preciso um legislador. Aí está aqui esse conceito do legislador que aparece muito na obra dele também. Esse legislador seria uma pessoa qualificada que faria leis, né, com base na vontade geral, não para si, nem para um grupo, mas com base na vontade geral, que essa vontade geral também é interessante a gente notar que ela não é a vontade de todos, ela é uma vontade que é o bem comum. Seria pensar dentro desse modelo de uma sociedade virtuosa, igualitária, algo que beneficiasse a todos, né? Mas que ao mesmo tempo estaria em cada cidadão também, um sentimento de... É por isso que o Rousseau diz que a moral é tão importante para pensar esse contrato, né? Porque esse sentimento de, de felicidade, de bem comum, ele deve estar em cada um dos associados do contrato. Então, com base nessa vontade geral, é que haveria uma concordância, né? É preciso que haja essa vontade geral. E os homens, eles vão concordar, então, em relação às leis, né? Eles vão fazer uma votação e vão decidir se as leis, elas são importantes mesmo ou não. Mas, em geral, assim, o legislador, ele vai ter influência também para decidir, né, as leis segundo a vontade geral. Então, vamos às ideias do contrato social, né? Ele diz aqui, quando o homem, ele pergunta, né, logo no começo, quando o homem deixa o estado de natureza e passa a viver em sociedade? A resposta está ligada à ideia de propriedade privada. Com o desenvolvimento da agricultura e da metalurgia, bom, essas ideias aqui que eu vou trazer, elas servem para a gente tentar entender um pouco melhor o contrato social, que já é um livro que surge já numa fase um pouco posterior do pensamento de Rousseau, porque tem um outro livro antes do contrato social que se chama O Discurso da Desigualdade entre os Homens, e que ele vai desenvolver uma história dessa desigualdade, né, como tudo isso surge. Mas é bom que a gente entenda assim esse lado da história para que a gente possa entender o contrato social. O contrato social é um livro mais sobre direito político, né? E o discurso das desigualdades entre os homens é um discurso sobre história da desigualdade. E aí ele diz, olha, lá atrás, né, o grande problema, quando tudo começou, tudo de ruim começou, foi lá atrás, quando alguém pegou um terreno, falou que era seu e colocou uma cerca ali e impediu outros homens de se aproximar, né? Então ele fala, ó, a propriedade privada, né, ao mesmo tempo que ela teve
Ela foi responsável pela desigualdade, ao mesmo tempo também ela estabeleceu um estado de sociedade, né? Ele diz, ó, com o desenvolvimento da agricultura e da metalurgia, na visão do Rousseau, houve uma revolução, né? O cara faz um cercadinho lá, divide uma terra, começa a produzir ali, a plantar, mas ao mesmo tempo começa a querer somente para si, né? Mas de uma certa forma se desenvolveu uma tecnologia, né? A agricultura se desenvolveu e a metalurgia se desenvolveu para melhorar ainda mais a produção, né? Na agricultura. Aí ele diz que há uma revolução aí. Tivemos a divisão das terras pela divisão do trabalho, que veio do cultivo e da posse da terra. Mas com a agricultura foi se desenvolvendo também a metalurgia, que ofereceu equipamentos, né, como eu falei, para o trabalho na terra. Isso ajudou a produzir cada vez mais para uma população cada vez maior. Desse modo, a concentração de terra e poder ficava na mão de alguns poucos. Isso gerou uma terrível desigualdade entre os homens e com isso muita exploração, né? Ele diz, olha, o contrato, de certo modo surgiu aí um contrato, uma espécie de contrato. Ninguém entrou em acordo, né, direito, mas era um contrato tácito, assim, os homens viviam e aceitavam essas injustiças, acabavam naturalizando isso, né? Ele fala do primeiro contrato, né? O primeiro contrato surgiu, se estabeleceu para garantir o direito dos donos de propriedade, o domínio sobre a terra, né? Que já continha um mal desde o início, pois era uma fraude. Era uma iniciativa dos que tomaram posses da terra para si, somente para si, às custas de outros homens, né? Ele fala que era uma espécie de roubo, né? E nesse primeiro contrato, os explorados não ganhavam nada com isso, né? Só eram simplesmente explorados e cada um tinha sua posição lá, poucos com muito, né? E outros sem condições de sobreviver. E o Rousseau disse que esse era um pacto que favorecia apenas os donos das propriedades. Era preciso estabelecer, então, um novo contrato. E esse novo contrato viria a partir de uma certa racionalidade humana mesmo, né? E do próprio sentimento humano também, que todos temos, né? Assim, um certo, uma vontade de justiça, né? Que as coisas sejam melhores e mais iguais para todos, né? E ele diz aqui, ó, essa foi, ou deve ter sido a origem da sociedade e das leis, que trouxeram novos entraves ao pobre e novas forças ao rico. Destruíram irreversivelmente a liberdade natural, estabeleceram para sempre a lei da propriedade e da desigualdade, de uma engenhosa usurpação fizeram um direito irrevogável, e para o proveito de alguns poucos ambiciosos, sujeitaram daí em diante todo o gênero humano ao trabalho, à servidão e à miséria. Você vê que ele pega bem pesado, né? Critica esse primeiro contrato. Ele diz, olha, por um lado, esse primeiro contrato foi o que originou a vida civil, né? A civilização, digamos assim. Mas esse contrato é cheio de problemas que nem foram discutidos, né? Até a época dele nem eram muito debatidos assim, como eram injustas essas formas de governo, essas monarquias absolutistas, né, que concentravam tanto poder e os outros ficavam à margem da sociedade. E isso teria agora que mudar, né? Teria que haver um movimento, né, por parte de todos, né, que quisessem viver numa sociedade melhor, mais ética, que houvesse esse movimento para que se estabelecesse um contrato, né, que fosse racional. Aí ele diz, a sociedade surge da propriedade privada que desencadeia a desigualdade social. Esse era o principal problema da organização política, né? Essa desigualdade social. Então, as guerras surgem daí, né? Os ricos querendo mais poder, os pobres fazendo insurreições. E para o Rousseau, a progressão para o Estado civil verdadeiro só é possível a partir de uma situação em que a moral seja motivadora da conduta dos indivíduos. Todo mundo tem que se mobilizar, né? Todo mundo que queira uma mudança social e queira uma forma de organização política que valorize a liberdade, a igualdade, tem que se organizar para poder, não é? Isso do ponto de vista moral, né? Para poder mudar isso. Né? Então essa moral não é só individual, como ele diz. A sua força
máxima exercida socialmente por meio da vontade geral, essa ideia da vontade geral, como eu tinha falado antes, que seria a sua concretização coletiva. É uma ideia de bem comum, né? Não é simplesmente a vontade de todos, mas é uma ideia ética, uma ideia que esteja além do indivíduo, mas que ao mesmo tempo também corrobore para a liberdade de cada pessoa. Algo comum a todos. É isso que ele está tentando pensar. Algo que seja, princípios éticos que sejam bons para todos dentro de uma sociedade. Ele diz: é preciso regular as relações entre economia e política em um novo contrato. A questão que Rousseau se coloca é a seguinte: como preservar a liberdade natural do homem e, ao mesmo tempo, garantir a segurança e o bem-estar na vida em sociedade? Ele tenta responder essa questão nessa obra, né? Não sei se ele consegue, mas que essa obra influenciou muita gente e também acabou fazendo com que ele sofresse bastante, porque ele foi perseguido em todo lugar, né? Teve que ficar viajando. Mas é a obra que tem mais impacto, assim, dele, né? Mais conhecida. Então, só acredita que só vivendo numa sociedade civil é que os homens poderiam experimentar sua mais plena liberdade, não é? Mas a questão é que tipo de sociedade civil seria essa sociedade mais igualitária? Só se essa sociedade unir liberdade e virtude. Somente saindo do estado de natureza e se tornando um ser social, um cidadão, e um pacto social com leis justas é que o homem pode realizar sua natureza como homem. No contrato social, o homem se aliena, e aqui a ideia de alienação dele tem um sentido bem diferente, assim, porque ele diz, olha, o homem antes era alienado porque ele não entendia as injustiças que o afetavam. Né? Ele se alienava ali porque ele não nem pensava sobre isso, nem questionava e criticava. Mas a partir desse novo contrato social, o homem vai se alienar porque ele vai abrir mão da sua condição natural. Veja bem, é bem diferente de você não ter nada e você não poder reivindicar nada. Aqui você vai abrir um pouco da sua... abrir mão da sua condição natural em troca de uma vida social com direitos civis. Então ele diz que os homens acabam se beneficiando porque entregam essa condição natural e incerta por direitos que são limitados, mas legítimos e baseados numa lei que beneficia a todos. Então é uma boa troca, né? Todos acabam saindo ganhando nessa troca, vivendo numa sociedade mais justa, né? E com leis que beneficiam a todos. Isso que é interessante. Não são leis que beneficiem só alguns, ou só grupos, ou monarquias, ou aristocracias, né? Oligarquias, que seriam... E na época do Rousseau ele disse que tinha muitos juristas, né? Até no livro ele debate muito com os juristas da época, que esses juristas defendiam que houvesse mais poder para os reis, né? Eles falavam, não, tem que ser desse jeito, tem que, o poder tem que ser do soberano, e o soberano é o rei, né? Então, e o Rousseau diz, não, o soberano é o povo, né? É preciso que a gente pense leis feitas pelo povo, para o próprio povo. Contrato social, aí ele fala que nesse contrato o homem não perde sua liberdade, nesse novo contrato social que o Rousseau propõe. Ele apenas a converte essa liberdade em liberdade política e moral. Deixa de ser um animal isolado e embrutecido para se tornar um cidadão livre. Que ele diz, olha, essa liberdade ela não existia ali no estado de natureza porque o homem era embrutecido e ele não pensava sobre isso, né? Ele não desenvolveu a moralidade que só a partir das relações sociais humanas que você desenvolve esses sentimentos, né? E só que é preciso levar isso para um lado virtuoso e numa vida social virtuosa, para que se formem cidadãos livres. Então aqui eu trouxe alguns trechos do livro, né? Aqui nada vai substituir a leitura original da obra, mas aqui a gente já vai ter uma ideia sobre alguns pontos que ele vai problematizar no livro. Aí ele diz, ó, que logo no começo da obra ele diz: pretendo investigar se pode haver na ordem civil alguma regra de administração legítima e segura que considere os homens tais como são e as leis tais como podem ser.
Ele não quer que o homem mude, assim, ele não fala, ó, vamos pegar aqui, vamos inventar uma coisa que não existe na realidade concreta da vida humana. Não. Os homens são assim, ok, mas vamos tentar pensar, então, a partir desse modo como eles são, né? O homem, ele diz, o homem não é totalmente mal, nem totalmente bom, né? O homem vive numa sociedade que acaba corrompendo essas relações dentro da sociedade desigual, que é o grande problema, que acaba corrompendo a possibilidade de se desenvolver de uma forma virtuosa. Então, não, vamos partir desses homens da sociedade e vamos pensar leis que pudessem beneficiar todos os homens, não é? E como eles poderiam se organizar melhor. O homem nasceu livre, em toda parte vive acorrentado, né? Que é a frase clássica dele. O que se crê amo dos outros não deixa de ser mais escravo que eles. Ele diz, no final das contas, a sociedade, todo mundo acaba perdendo, né? Porque perde a virtude, então não sobra muita coisa. É que mais um trecho do livro, né? Como encontrar. Esse que é um ponto central. Né? Se quer entender o Rousseau, você vai ler esse trecho, vai memorizar esse trecho, você vai entender. Ele diz, como encontrar uma forma de associação que defenda e proteja com toda a força comum a pessoa e os bens de cada associado, e pela qual cada um, unindo-se a todos, só obedeça, no entanto, a si mesmo, e permaneça tão livre quanto antes. Tal é o problema fundamental, cuja solução é dada pelo contrato social. Então vamos ver aqui, ele fala de forma de associação. Como é que a gente encontra essa forma de associação? Que defende e proteja com toda a força comum a pessoa e os bens de cada associado. Cada um unidos a todos, só obedece tanto a si mesmo. É preciso buscar, então, encontrar essa forma de associação, né, de organizar a sociedade nesse sentido. E a liberdade está aqui como ponto central, né? O homem deve permanecer tão livre quanto antes. Tem isso também, essa é uma condição também do contrato. Esse aqui, na verdade, seriam as cláusulas do contrato que ele coloca, assim, como principais, né, pétreas, assim. E a partir daqui ele desenvolve toda a ideia dele de como organizar a sociedade. Mas esse trecho aqui é central para entender o livro. Aí ele diz, convenhamos, pois que a força não funda o direito, e que só temos a obrigação de obedecer aos poderes legítimos. Ele não, ele quer justamente, né, tá criticando o abuso de poder, né, das autoridades, não é, das monarquias, todo o despotismo, né, que tinha tirania, e dizer, olha, isso não funda direito, isso é violência, né, pura violência, mas o direito é outra coisa, né, e você já tem aí um avanço na sociedade, minimamente, né, para reconhecer, né, que as pessoas são iguais, e a partir daí o debate muda, né, sobre direitos. Já que nenhum homem tem uma autoridade natural sobre o seu semelhante, e já que a força não produz nenhum direito, a força é a força bruta, né, simplesmente, então restam as convenções, como base de toda autoridade legítima entre os homens. Então ele não desconsidera, não despreza as convenções e as regras, as normas na sociedade. Ele só está procurando investigar quais seriam as melhores convenções, né, regras e normas que pudessem tornar o homem livre e, ao mesmo tempo, vivendo numa sociedade de uma forma racional, né, e justa. E aqui tem mais alguns trechos, né, as palavras escravidão e direito são contraditórias, então não tem essa conversa. Ele era um crítico muito incisivo da escravidão, né, já naquela época que havia escravidão. Né. Então, as palavras escravidão e direito são contraditórias, excluem-se mutuamente, seja de um homem a outro, seja de um homem a um povo. Esse discurso será sempre insensato. Preciso pensar em questões de direitos, né? E não de força bruta e violência. E aí ele fala, olha, em vez de destruir a igualdade natural, esse pacto fundamental substitui por uma igualdade moral a legítima e ilegítima a desigualdade física que a natureza possa ter imposto aos homens, e que, podendo ser desiguais em força ou gênio, todos eles se tornem iguais por convenção e direito.
Então, se alguém dentro da sociedade não tem uma boa condição física, ou, sei lá, tem alguma dificuldade de trabalhar, ou até de estudar mesmo, né? Ele fala, não, mas mesmo assim, as pessoas são iguais e merecem ter direitos, né? O que acontece quando o homem entra numa sociedade civil, diferente do estado de natureza. No estado de natureza, a força bruta que domina, né? Mas no estado civil, não. No estado civil, pelas convenções, todos são iguais, né? Por convenção e por direito. Não importa questão física, não é de raça também, nem nada disso. Ele já está criticando fortemente tudo isso, né? E trazendo ideias novas, né, para ela. Bom, então é isso, gente. Eu trouxe aqui, quis trazer, né, algumas ideias mais centrais no livro, mais gerais. Essa aula aqui não substitui a leitura, então o livro é curtinho, o livro vocês acham fácil aí na internet, no PDF. E aí eu recomendo que vocês leiam, né, não só o Rousseau, mas também os outros contratualistas, até para vocês poderem comparar as diferenças entre eles, que são gigantescas, né? Eles se colocam normalmente eles no mesmo balaio, né? Para os contratualistas, né? Fica parecendo que eles ainda têm alguma coisa em comum. Não tem, né? A única coisa em comum que eles têm é essa ideia do contrato. Mas os contratos, né, que eles estão discutindo são totalmente diferentes, né, uns dos outros. Então, essa ideia, eu espero que tenha ficado claro qual era a proposta do contrato social em Rousseau, no livro dele, né? E aqui tem uma frase final, né, que diz: ó, Rousseau entende que os homens podem ser governados e livres se governarem a si mesmos. Essa ideia da soberania do povo, né, o contrato voltado para o povo como um fim em si mesmo, tá certo? E não para um poder exterior ao povo, né? Mas o povo enquanto meio e fim, tá certo? Ele tem uma chargezinha, né? Queremos o poder, eu posso, tu podes, ele pode, nós podemos, vós podeis, eles podem, eu posso. E vocês também podem passar no Enem tranquilamente, tá bom? Então é isso, desejo sorte para vocês, bons estudos e até uma próxima ocasião. Um abraço.